Bom, nós vamos ler então. Você que abriu Ezequiel capítulo 8, nós vamos ler no versículo 17 e a seguir, e depois nós vamos iniciar no capítulo número 9, do versículo 1 ao versículo 11 de Ezequiel. Então diz assim, no versículo 17 do capítulo 8: Então o Senhor me disse: homem mortal, lembrando que é na linguagem de hoje a minha Bíblia, viu? Então o Senhor me disse: homem mortal, você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas as coisas vergonhosas que você viu aqui e ainda não fica satisfeita. Por causa deles, a violência por toda parte do país inteiro. Além disso, eles vêm e fazem essas coisas aqui no templo e assim me irritam mais ainda. Veja só como me insultam da pior maneira possível. Por causa disso, eles sentirão a toda força a minha ira. Não deixarei ninguém escapar e não terei pena de ninguém. Eles gritarão com toda a força, pedindo a minha ajuda, mas eu não os atenderei. Aí ouvi o Senhor dizer em voz bem alta: venham cá vocês, os que vão castigar a cidade, tragam as suas armas de destruição. Naquele momento, 6 homens vieram do templo, do portão externo que fica ao norte, e cada um carregava uma arma mortal. Com eles estava um homem vestido com uma roupa de linho, que carregava material de escrever. Todos eles vieram e ficaram ao lado do altar de bronze. Então a glória de Deus de Israel, que estava em cima dos animais com asas, subiu dali e foi para a entrada do templo. E o Senhor gritou para o homem vestido com a roupa de linho: vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. E ouvi o Senhor dizer aos outros homens: vão atrás dele pela cidade e matem todos, não deixem escapar ninguém, não tenham dó de ninguém. Matem os velhos, os moços, as moças, as mães, as crianças, mas não toquem em quem tiver o sinal na testa. Comecem aqui no meu templo. E eles começaram a matar os líderes que estavam ali na frente do templo. O Senhor lhes disse ainda: profanem o templo, encham de cadáveres o pátio, comecem o trabalho. Então eles começaram a matar as pessoas da cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Eu me atirei no chão com o rosto encostado na terra e gritei: Senhor Deus, será que está zangado com Jerusalém, que vais matar todos que foram deixados em Israel? O Senhor respondeu: o povo de Israel e de Judá é culpado de pecados terríveis. Eles têm matado pessoas do país inteiro e têm enchido Jerusalém de crimes. Eles dizem: o Senhor abandonou o seu país, nosso país. O Senhor não está vendo a gente. Por isso, agora não deixarei escapar ninguém e não terei dó de ninguém. Farei com que eles, o que ficarem com os outros, o que fizeram com os outros. Então, que vestia roupa de linho e carregava material de escrever, voltou e contou tudo ao Senhor e disse: fiz tudo como mandaste. Senhor Deus, quero te agradecer, Pai, pela oportunidade de estar na tua casa e poder falar da tua palavra. Sabemos que às vezes nós deparamos com uma palavra tanto árdua para nossas vidas, mas que vem corrigir, que vem nos ensinar, que vem nos dar a oportunidade de mudarmos a maneira de sermos. Então, Pai, fale conosco nessa noite, mas eu peço que o Senhor venha abençoar todos que estão sintonizados conosco, ouvindo essa mensagem. Se alguém enfermo, que seja curado em nome de Jesus. Se alguém triste, que receba o toque de alegria do Espírito Santo. E se alguém perturbado ou possesso, angustiado, seja liberto em o nome de Jesus Cristo.
Eu peço e agradeço para o louvor do teu nome santo. Amém e amém. Meus irmãos, nós lemos esse texto. Eu peguei aqui 2 versículos do capítulo 8, e no capítulo 9 tem um título que fala o castigo de Jerusalém, os castigos de Jerusalém. Então aqui mostrando o que aconteceu uma certa feita, e a Bíblia Sagrada nos relata os acontecimentos, para que nós possamos saber que Deus, Ele é o mesmo, Ele continua sendo o mesmo Deus, e Ele tem propósito para aqueles que creem, que obedecem, mas que no passado também teve tantas coisas terríveis que aconteceram, e com certeza a permissão de Deus, quando acontece muita morte, muitas coisas assim, com certeza a permissão de Deus é que um fato que dá para a gente imaginar o que está acontecendo atualmente, não tem muita diferença, né? Porque o ser humano estava passando do limite, ou está passando do limite, muita violência, né? Muito abuso. Nós sabemos, sempre estão falando isso aí, batendo a mesma tecla, mas nós sabemos que realmente as pessoas falavam: Deus não está vendo isso, mas Deus não vê. Outros achando que Deus não via, que não existia Deus. Enfim, nós escutamos tanta bobagem, né? E as pessoas sem temor, as pessoas mesmo que diziam conhecer ao Senhor, fazendo coisas terríveis. Então, meus irmãos, lendo aqui no versículo de número 17 do capítulo 8, o Ezequiel, que é um profeta da época, sabemos que Deus falava através dos profetas, agia através dos profetas, e os profetas levavam as mensagens, os profetas exortavam, os profetas amoestavam. Então Deus tinha essa época que Deus usava os profetas. Nós sabemos que os tempos mudaram. Naquele tempo os profetas faziam isso, mas hoje nós temos tudo escrito, porque os profetas fizeram, e foi permitido que se deixasse escrito para que nós pudéssemos ver. E nós sabemos que o Senhor deixou a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, a revelação de Deus através da palavra, para que nós possamos basear por ela, para que possamos ver essa revelação, e não precisa falar mais nada, porque o que tem de acontecer está escrito. As coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, que já aconteceram, se você ler a Bíblia, você vai ver que está escrito. Então nós estávamos até comentando agora há pouco aqui, que tudo está na Bíblia. A gente vai ver depois que está acontecendo, né? Se você procurar, como diz o irmão Daniel, tudo que você abrir na Bíblia fala das coisas que estão acontecendo hoje, mas é real. Então aqui, meus irmãos, nós sabemos que o Senhor, Ele chamou Ezequiel uma visão, porque Ezequiel, ele teve muitas visões que Deus deu, e mostrando essa visão para que hoje nós possamos entender. E o que está falando aqui dessa visão aconteceu, sim, aconteceu. E eu quero dizer para você que Deus usou homens do passado, e Deus continua usando pessoas para anunciar esse evangelho. Hoje o homem não vai profetizar aquilo que não está escrito, ele vai falar do que está escrito, vai falar a palavra de Deus, ele vai ministrar a palavra de Deus, porque essa palavra é viva, ela tem o poder de mudar situações. Então, no caso dessa noite, como eu estou lendo aqui, Deus chama de homem mortal. Você está vendo isso? Então, na visão, Deus estava mostrando para Ezequiel algo que Deus estava indignado com o pecado daquele povo de Judá. O povo de Judá, o povo de Israel, o povo de Deus, mesclado no mundanismo. Eles faziam coisas terríveis, não só o mundano, como também o povo que se chamava povo de Deus. Então diz aqui: você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas as coisas vergonhosas que você viu aqui, e ainda não fica satisfeita. E nós sabemos que o que está acontecendo na atualidade são semelhantes, coisas semelhantes. O povo faz tantas coisas terríveis que a gente fica, né, ao ver, fica, né, impactado, perplexo de ver a coragem do ser humano na atualidade. Nós sabemos que as coisas têm andado tão esquisitas. Então aqui nós sabemos que não somos Ezequiel, mas somos pessoas que temos temor a Deus. Eu creio nisso, né? Que você tem temor a Deus, que você tem respeito a esse Deus, que você compreende o que Deus quer para você, para mim, para nós. Sabemos que tudo que está acontecendo e vai acontecer é bíblico, não tem como escapar. Eu às vezes falo aqui, eu repito: vamos cuidar da alma, porque o corpo já está encomendado. Nós sabemos que está encomendado, não tem jeito você correr de uma morte física. Isso aí não tem jeito, nós vamos passar por ela. Então não se preocupe da morte física, se preocupe com a morte da alma, se preocupe com se perder a salvação. Então, enquanto tem fôlego de vida, a chance da salvação. O corpo físico, por qualquer momento desse, vai partir. Uns vai de bala perdida, outros vai de câncer, outros vai de coronavírus, outros vai de
H1N1, outros vai de tuberculose, outro vai de AIDS, outro vai de infarto, enfim, são tanto nome de situações para que a pessoa fale que morreu. Morreu nada, a pessoa que está em Cristo não morre, ele realmente passa para a vida eterna, quem está em Cristo. Mas aqui, quando vê o Velho Testamento, vê como Deus age. Deus, ele não brinca nem aceita brincadeira, porque Deus é santo, né? Deus é santo. E ele chama Ezequiel numa visão e mostra para ele, fala: viu aqui que esse povo faz tanta coisa vergonhosa e ainda fica satisfeito? Por causa deles há violência por toda parte do país inteiro. Quer dizer, por causa das pessoas pecaminosas, as pessoas sem respeito, há violência no país inteiro, há vergonha no país inteiro. E diz aqui, além disso, eles vêm e fazem essas coisas aqui no templo, e assim me irritam mais ainda. Vejam só como me insultam da pior maneira possível. Então Deus se sente insultado quando a pessoa começa a fazer coisas, parece que, sei lá, não dá para explicar o que pensam, parece que não tem temor de forma alguma. E nós sabemos que no tempo para cá terminou-se o temor e o respeito, né? Tanto para os filhos, para com os pais, os esposas com a esposa, ou vice-versa, mas todos com Deus. O temor é pouco. Não vou falar que não tem pessoa que tem temor a Deus, sim, tem, mas é a minoria, devia ser a maioria. Mas as pessoas estão levando as coisas de Deus como se fosse um oba-oba, como se fosse coisas do mundo, como um momento feliz, um momento de prazer, e não é dessa forma. Então Deus aqui fala dessa forma, que a pior maneira possível eles estavam fazendo ali as coisas que desagradavam ao Senhor, insultando. Então diz aqui, por causa disso eles sentirão toda a força da minha ira. Então Deus, ele, quando se ira, ele permite. Não é a primeira vez que acontece tanta morte física, e vai acontecer, porque Deus vai permitir que as coisas aconteçam, porque só assim as pessoas que ainda têm uma oportunidade corram para o braço do Pai, possam se arrepender enquanto há tempo. Porque as pessoas vão ver essas coisas e muitos não estão nem aí, estão achando que é com todo mundo vai acontecer e tal. Mas não é a questão de perder a vida física, não é a questão aqui que eu falo é da vida eterna, porque vai ter esse dia que nós prestarmos conta. Ainda que a pessoa que, vamos supor, faleceu hoje, faleceu ontem, o mês passado, o ano passado, há 20 anos atrás, há 30 anos, há 100 anos atrás, seja quanto tempo foi, eles vão prestar conta, todos prestarão conta. E aí vai ser o momento crucial, aí vai ser o desespero. O desespero nem é o momento agora, o desespero nem é o problema de situação de enfermidade, de morte física. Isso não é nada em vista do que pode vir, o que vai vir, que será o grande e terrível dia do Senhor. É o dia do julgamento, o dia que nós vamos prestar conta com Deus, porque Deus criou o homem, Deus deixou as suas ordenanças, e o homem está brincando. Cada dia que passa piorando. Lá no passado nós sabemos que teve ali o dilúvio, que teve ali a destruição de Sodoma e Gomorra, e tanta experiência que nós temos biblicamente falando, que aquele povo passou, e hoje as pessoas não dão a mínima, olham lá e se esquecem muito fácil, e não procuram consertar agora. Então sabemos que a amendoria, é aqui Deus diz para Ezequiel: por causa disso eles sentirão toda a força da minha ira, não deixarei ninguém escapar, e não terei pena de ninguém. Eles gritarão com toda a força, pedindo a minha ajuda, mas eu não atenderei. Então às vezes a pessoa quer chapéu de uma hora, gritar para Deus: ai Deus, tudo. E às vezes, mas Deus não ouviu. Não, Deus ouve sim, só que Deus não vai atender. Não vai atender porque não adianta. Não adianta atender, está sendo avisado, não é de agora. Quanto tempo essa palavra é avisada, quantas pessoas foram enviadas para pregar a palavra. A Bíblia tem de todo tipo de linguagem, tem todo tipo de atualização moderna, antiga, tem através de áudio, tem de todo tipo, e as pessoas não dão a mínima. Então, com certeza aqui não adianta clamar tardiamente. Nós devemos ter essa intimidade com Deus, buscar o Senhor, para que possamos, quando clamar, Ele nos ouvir, porque Ele diz que ouvirá sim, ouvirá aqueles que o temem. E Deus sabe quem é e quem não é. Só que tem um detalhe: naquele tempo o povo não tinha noção do que o povo tem agora. Naquele tempo a Bíblia não era escrita totalmente como está agora, não tinha ali o Salvador, Jesus não tinha vindo ainda. Naquele tempo era olho por olho, dente por dente. Mas hoje, na nossa época, nós temos o privilégio de saber, e o Senhor Jesus veio para dar
a oportunidade da salvação para todos aqueles que creem, aqueles que se arrependem genuinamente. Não vou dizer que nós não somos pecadores, mas nós, quando pecamos, devemos nos arrepender urgentemente. Devemos analisar nossa vida todos os dias, estar olhando como estamos vivendo, porque não sabemos que hora nós vamos partir. E quando pegar Deus irado, você imagina que a ira de Deus dura por fração de segundo, mas é terrível. A Bíblia fala no livro de Hebreus que horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Então diz aqui que Deus vai gritar bem alto, mas eu não vou responder, não vou atender. E diz no versículo 1 do capítulo 9: ouvi, aí o Ezequiel falando que ele ouviu. Aí ouvi o Senhor dizer em voz bem alta: venham cá vocês, o que vão castigar a cidade, tragam as suas armas de destruição. Essas armas de destruição estavam sendo usadas ali. A gente entende agora que vai acontecer isso pelos anjos. Aqui também dá para entender que são anjos, que era uma visão. E nós sabemos que vai acontecer semelhante coisas. Que aqui ele fala, da visão de Ezequiel, Deus fala: vem, vocês estão com a arma da destruição. Naquele momento, 6 homens vieram do templo, do portão externo que fica ao norte, e cada um carregava uma arma mortal. Com eles estava um homem vestido com a roupa de linho. Eram 7, né? Com um homem com a roupa de linho, 7 o número da perfeição. Esse homem com a roupa de linho, com certeza dá para saber que era Jesus Cristo, o próprio Senhor que viria nascer como ser humano. Já estava aqui, ele foi o criador do universo, né? Ele é o princípio, o começo e o fim, ele é o alfa e o ômega, ele que criou todas as coisas, porque ele é a própria palavra de Deus, é o Filho, né? Então é o próprio Deus em forma de letra, em forma de palavra, é o verbo que se fez carne. Então aqui diz que esses 6 homens vieram com as suas armas mortais, e junto um homem vestido de linho, né? Vamos ver, um homem carregava uma arma mortal, e com ele um homem vestido com a roupa de linho, que carregava material de escrever. Todos eles vieram e ficaram ao lado do altar de bronze. Nessa visão, o Ezequiel viu esses homens com a arma mortal, que não explica que arma que é, também não me interessa saber, né? E viu um homem com roupa de linho, que é de destaque, dá para se entender, e estava ali com apetrecho de escrever. Então estava para marcar alguma coisa, determinar alguma coisa, como ali um juiz, né? Estava ali para julgar, estava ali para determinar, marcar, carimbar, enfim. E ele veio do lugar que Ezequiel viu, lá do altar de bronze. Então a glória de Deus de Israel, que estava em cima dos animais com asas, subiu dali e foi para a entrada do templo. E o Senhor gritou para o homem vestido com roupa de linho, né? Então nós sabemos que nessa visão Ezequiel viu ali a glória de Deus, quer dizer, a presença de Deus em forma maravilhosa, aquele lugar maravilhoso que encheu da glória de Deus. Foi para a entrada do templo, e Deus gritou para aquele homem de linho na visão de Ezequiel: vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. Meus irmãos, nessa visão aqui, nós entendemos que o que Ezequiel estava falando, que Deus fala para aqueles homens, e aquele homem vestido de linho, o homem vestido de linho fosse e marcasse todas as pessoas que era contra as coisas erradas, as pessoas que sentiam vergonha pelo erro, as pessoas que não tinham prática errônea como os demais. Então vou ler novamente, vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. Então Deus, ele sabe, como se você ler ali no livro de Gênesis capítulo 19, da Sodoma e Gomorra, que Deus ali, ele ouviu o clamor de Ló, que clamava ali dia e noite pelas coisas que estavam acontecendo em Sodoma e Gomorra. E o que Deus fez? Através do anjo, Deus envia para tirar de lá o Ló e a sua família, porque eles clamavam, eles não estavam de acordo com aquela situação. E nós, como cristãos, na época que vivemos, não podemos estar de acordo com as barbaridades que acontecem, não podemos partilhar das coisas vergonhosas que acontecem, né? As pessoas misturam, as pessoas dizem cristão, mas misturam os seus momentos
Eu citei esses dias e volto a citar. O carnaval foi recentemente e teve tantas coisas terríveis que dá para saber, porque mostraram agora recentemente os acontecimentos. Que eu olhei no zap, já até mudei, do cara que fez o papel que estava surrando Cristo no carnaval, aquela coisa todo dia, essa barbaridade. Então, pessoas cristãs assistindo na televisão desfile de carnaval, escola de samba, e às vezes achando até bonito, brilhando os olhos de ver aquelas coisas terríveis. Então são pessoas que estão partilhando, queira sim, queira não, às vezes saindo de casa para ir para a rua, para a avenida, para qualquer lugar, para assistir a escola de samba passar, ao invés de estar buscando a presença de Deus, está buscando se alegrar com as coisas do mundo. Quer dizer, estão partilhando, são coisas vergonhosas, pessoas que fazem coisas, né? Nós sabemos da prostituição, a pornografia, como está atualizada, né? Não tem mais idade. Então as pessoas que são de Deus não podem partilhar essas coisas. Não é que você, eu liguei a televisão, estava passando, muda de canal, sai fora. Não perca seu tempo olhando essas coisas, não perca seu tempo admirando essas coisas, nem que seja para criticar, porque ali você vai ver, e aquilo ali pode entrar na sua mente, uma seta maligna, e você acabar sendo um que vai ser induzido para o mal. Então diz aqui que o Senhor mandou marcar todas as pessoas que se envergonhavam e se aborreciam por causa das coisas vergonhosas que estavam sendo feitas na cidade. E ouviu o Senhor dizer aos outros homens. Então Ezequiel ouve a dizer aos outros homens: vão atrás dele pela cidade e matem todos. Deus fala para os homens com as armas, e atrás do homem de linho para a cidade e matassem todos. Não deixe escapar ninguém, não tenho dó de ninguém. Mate os velhos, os moços, as moças, as mães e as crianças. Não toque em quem tiver o sinal na testa. Comece aqui no meu templo. Meus irmãos, lá na casa de Pedro, 1 Pedro 4 ali, não lembro o versículo, diz que o julgamento começar pela casa de Deus. Em Deus começa pelo povo dele. E lá, aquele povo que está no templo, comece aqui pelo meu templo. Vá e mate, não tenha dó. Por quê? Porque a hora que Deus começar a agir, não adianta gritar na hora H, não adianta querer escapar, tem que fazer tudo antes. Tudo antes, não adianta fazer em cima da hora. Ainda que nós sabemos que nós sabemos se arrepender, você pode ser salvo na última hora, mas não deixe para a última hora. Sabe por quê? Você não sabe que hora você vai partir, nem como você vai. Quantas pessoas foram para o hospital achando que voltava, não estão mais no nosso meio. Quantas pessoas saíram de casa, nem saiu na porta, uma bala perdida pegou pelas costas, ele não deu nem tempo de gritar, ai, caiu, e foi sem se arrepender. Quantas pessoas estavam andando na rua despreocupado, um carro desgovernado veio e atropelou, não deu tempo nem sentir dor. Então não teve tempo. Então não adianta esperar para arrepender na hora H, na última hora. O arrependimento tem que ser antes, tudo antes, não deixa tardiamente. Porque aqui, meus irmãos, diz o Senhor na visão de Ezequiel: vá por toda a cidade de Jerusalém. Não, faça o sinal, depois ele fala: vá atrás dele pela cidade e matem todos. Não deixe escapar ninguém, não tenha dó de ninguém. Mate os velhos, os moços, as moças, as mães, as crianças, mas não toquem em quem tiver o sinal na testa. Comece aqui no meu templo. Então quem tem o sinal? Pessoas compromissadas, aqueles que Deus sabia muito bem que tinham vergonha dos acontecimentos, que não admirava, que não partilhava, que ficava indignado de ver umas coisas daquela, enquanto os outros falavam que Deus vê nada, que existe Deus, não existe Deus, morreu, acaba tudo, vamos aproveitar. E nós vemos aqui o que aconteceu. Deus mandou não ter dó, não tenha dó, mate todos. Meus irmãos, quando fala mate todos aqui, eu não me preocupo falar em morrer, porque nós sabemos que a morte física vai acontecer. Agora, nós sabemos que existe a perdição da alma. Essa é a preocupação. Essa é a preocupação das pessoas que têm que pregar a palavra e avisar para as pessoas que haverá realmente a perdição da alma. A alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra. E a morte da alma não é como a morte física. A morte física, o corpo cai por terra e vai deteriorar-se, vai virar terra. Mas a alma, essa não se desfaz, essa fica eternamente. E só tem dois detalhes: ou eternamente, ou sofrendo eternamente, ou eternamente desfrutando das maravilhas de Deus. Essa é a opção, a escolha é essa, porque Deus está vendo desde o passado, é o mesmo Deus, Ele vê todas as coisas. E nós vemos esse exemplo aqui na visão de Ezequiel, que Ele mandou:
fazer isso e não ter dó, tanto criança, mulher, homem, enfim. E aí eles começaram a matar os líderes que estavam ali na frente do templo. O Senhor lhe disse ainda: profane o templo, encham de cadáveres os pátios de comércio e trabalho. Então eles começaram a matar as pessoas da cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho e me atirei no chão com o rosto encostado na terra e gritei. Quer dizer que na visão que ele teve, ele vendo ali a mortandade acontecendo, e ele na visão ele se joga por terra, cai com a boca no pó, e ele gritou: Senhor Deus, será que estás tão zangado com Jerusalém que vai matar todos os que foram deixados em Israel? O Senhor respondeu, ele gritou para Deus: o Senhor está tão zangado com Jerusalém? Vai matar todos que foram deixados em Israel? E diz que o Senhor respondeu: o povo de Israel e de Judá é culpado de pecados terríveis. Eles têm matado pessoas no país inteiro e têm enchido Jerusalém de crimes. Eles dizem: o Senhor abandonou o nosso país, o Senhor não está vendo a gente. Por isso agora não deixarei escapar ninguém e não terei dó de ninguém. Farei com eles o que fizeram com os outros. Então, meus irmãos, quando as pessoas cometem as suas loucuras, ele não esquece que tem a lei do retorno, que depois tem que prestar conta. A Bíblia diz em Gálatas 6, 7 que tudo que eu semear, ele vai colher, ele vai ceifar. Então nós sabemos que nós temos a oportunidade de sermos pessoas distintas, pessoas de Deus. Hoje nós temos uma facilidade, porque Jesus veio oferecendo o plano de salvação. Ele falou: vinde a mim, vós estáis cansados primeiro, eu vos aliviarei. Ele dando uma oportunidade. Só que as pessoas acham que é um oba-oba, acham que pode fazer o que quer. Então, por causa de muitos acontecimentos, crimes, violência, prostituição, vício, etc., por causa de pessoas que não estão levando a sério as coisas de Deus. Mas aqui diz a palavra de Deus: eles são culpados. Eles são culpados de acontecer essas coisas no mundo, porque agora não adianta. Por isso agora não deixarei escapar ninguém e não terei dó de ninguém. Farei com eles o que fizeram com os outros. Então o homem que vestia a roupa de linho e carregava o material de escrever voltou e contou tudo ao Senhor e disse: fiz conforme mandaste. Então, meus irmãos, aqui nos relata a palavra de Deus que esse homem com livro, com roupa de linho, que marcou as pessoas na testa, as pessoas que fazia a diferença, ele voltou depois de fazer o trabalho que Deus mandou. Ele voltou e falou: fiz conforme mandaste. Mas sabe o que estava tocando aqui, que eu estava querendo lembrar? Que aqui fala castigo de Jerusalém. Jerusalém se consta como a cidade santa. Jerusalém se consta a cidade do povo de Deus, ou a cidade de Deus, a cidade de Davi. Jerusalém é a cidade, pode-se dizer, idolatrada por três mais fortes religiões, como o cristianismo, o maometanos e também o islamismo. Essas três religiões, eles defendem Jerusalém como cidade santa. E nós sabemos que Jerusalém, como cidade de Deus, como é que Deus permitiu isso? Segundo consta, ela foi destruída 2 vezes. Jerusalém, a cidade de Deus, foi destruída 2 vezes, foi sitiada 23 vezes, foi atacada 52 vezes e foi capturada e recapturada 44 vezes. Você vê, isso é porque é a cidade santa. Se esse Deus que é o seu Deus, o meu Deus, permitiu isso da cidade santa, a cidade que se diz a cidade de Deus, a cidade de Jerusalém, onde nasceu o Salvador, teve tudo isso aí, você imagina essa Babilônia que vivemos, você imagina esse mundo que vivemos de pecado, de tantas coisas que nós estamos vendo acontecer, e cada dia passa mais vergonha, cada dia mais vergonhado, e vendo as coisas que estão acontecendo, tanto no meio político, no meio da sociedade, enfim. Nós sabemos das poucas vergonhas, das baixarias, nós sabemos das leis que eles lançam, leis diabólicas, leis terríveis que passam pelo Congresso, enquanto leis que é necessário não passam. E nós sabemos, meus irmãos, que o homem não dá jeito, o homem não vai dar jeito, não vai dar jeito. Biblicamente Jesus já falou: o mundo jaz do maligno, o mundo jaz do maligno. Se o mundo jaz do maligno, nós não estamos livres, mas nós temos aqui uma oportunidade. Nós temos que ter a marca de Cristo nas nossas vidas, a marca
aqueles que faz parte do corpo de Cristo. E quem é que tem a marca de Cristo? Que tem a unção do Espírito Santo, aqueles que têm o Espírito Santo em suas vidas. E como tem o Espírito Santo? Através da obediência à palavra, através de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, através dos frutos produzidos, porque pelo fruto se conhece as árvores. E Jesus disse, né? Se vós estiveres em mim e a minha palavra em vós, vocês pedirão o que quiser, será feito. Se vós estiveres em mim, produzirão muitos frutos, porque eu sou a videira e vós sois os ramos. Então, frutos espirituais, fruto que agrada o coração de Deus, fruto que dá bom exemplo. Mas nós sabemos que o mundo está na calamidade, e se nós que temos a oportunidade de mudar não fizermos enquanto há tempo, podemos ser também destruídos. Porque aqui, como eu disse, Jerusalém teve todos esses ataques, foi destruída 2 vezes. Deus não vai poupar outras nações. Só tem um detalhe: a nova Jerusalém, essa não pode ser destruída. Mas tem uma nova, pastor? Sim, o Senhor tem a nova Jerusalém, onde diz ali em Hebreus 11:10 que o arquiteto e construtor é Deus. O arquiteto e construtor da nova Jerusalém é Deus, e Ele preparou essa cidade para quem? Para as pessoas que não partiram com o mundanismo, para as pessoas que serão diferenciadas, para as pessoas que fazem a diferença, como esse povo aqui na visão de Ezequiel. Vai e marca as pessoas que se aborrecem, se envergonham das coisas que acontecem, marca na testa. E ordenou que ele não se tocasse na vida deles, que não fizesse nada contra eles, porque eram pessoas escolhidas. E quem são os escolhidos? Aqueles que faz jus, aqueles que faz por dono ser escolhido, né? Nós sabemos que biblicamente está escrito que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Mas para ser escolhido é você que decide. Não é que Deus não quer te escolher, Deus quer te escolher, Deus quer me escolher, Deus quer escolher todos nós, mas vai depender da nossa maneira de ser, vai depender quem somos nós, como vivermos. Mas até agora eu só vivi errado. Ainda há chance, há oportunidade. Naquele tempo não tinha chance, agora tem, porque Jesus está advogando a nossa causa. Jesus hoje é um advogado para defender a sua causa, mas você tem que arrepender-se genuinamente e vir e se prostrar diante do Senhor e buscar a presença desse Deus maravilhoso. A palavra diz que a Nova Jerusalém é a cidade do Deus vivo, diz em Hebreus 12:22, que é a cidade de Deus. E diz a palavra de Deus em Apocalipse 21:2 que João viu ela descer do céu ataviada como uma noiva. Ela existe, ela é real, ela foi feita por Deus para que as pessoas que serão salvas possam habitar na eternidade. A Jerusalém terrena é corrupta. Nós vimos aqui que Deus mandou castigo para Jerusalém, mandou matar aquele povo. A cidade que se diz cidade de Deus, cidade santa, mas é terrena, é cheia de pecado, cheia de injustiça, cheia de coisas que o homem pratica. Mas a nova Jerusalém, ela está nos céus, ela está confeccionada, está preparada para receber aqueles que serão separados. Por isso ela descerá do céu ataviada como uma noiva, para o dia que nós que formos salvos vivermos com Cristo na eternidade, esteja na nova Jerusalém. É só você ler lá no Apocalipse, você vai ver sobre isso. Então, meus irmãos, sabemos que o nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus misericordioso, e que Ele olha e vê tudo o que está acontecendo nessa terra, os corações, os pensamentos, as atitudes, e Ele pode determinar como agir. Se vai tirar um bocado de vida, se vai perder um bocado de vida, é permissão de Deus. Não estou dizendo que as pessoas que partiram estão perdidas. Tem pessoas que devem ter partido com esse vírus do corona aí, que eram pessoas de Deus, que a morte física não tem para onde correr, ela vai acontecer mesmo. Esse corpo nosso não herda vida eterna, esse corpo é terra, e ele vai para a terra. Então muitos que partiram, creio que tinha muitos que serviam a Deus. Não sei até agora, não falaram nada, mas eu imagino que tinha muitos, que sim, mas muitos não. E nós que ainda estamos com fogo de vida, temos a chance de mudar a nossa história, de fazer com que nossa história seja escrita de uma maneira diferente, através de Jesus Cristo. Esse homem que estava vestido de linho é o próprio Jesus. Hoje Ele quer marcar a sua vida através do sangue precioso derramado na cruz. Nós sabemos que a marca de Cristo, lá no passado, no livro de Hebreus capítulo 12, fala do sangue no umbral da porta, né? Quem tinha a marca do sangue, o anjo da morte não matava ninguém como matou os primogênitos. Então, Ezequiel, nós vemos isso aqui. E enfim,
Se você vai achar na Bíblia, vai achar várias vezes que Deus permitiu os acontecimentos. Então é tempo de arrepender, é tempo de buscar enquanto se pode achar. Mas pastor, os tempos estão fechados. Busca na sua casa, leia a Bíblia, junto com a sua família, lê junto, prega a palavra junto. Pregar a palavra é falar para as crianças, é falar para aqueles que não sabem ler. Até que sabe ler, fala o que você entendeu, louva o Senhor, põe o joelho no chão, ore. Assista uma live que é gravada aqui, ou outras pessoas que gravam a live, assista a mensagem, né? E logo, se Deus quiser, estaremos com o templo aberto. Estou aqui à disposição quando você precisar do ensinamento, de alguma resposta que eu puder te passar. Eu estou à sua disposição. Pode me ligar, pode ir na minha casa, pode me procurar. Eu estou à disposição como servo de Deus para fazer aquilo que é necessário, para orar por você, para fazer uma resposta que você queira saber, que eu possa te dar diante da palavra de Deus. Enfim, vamos fazer enquanto pode essas coisas acontecendo na nossa vida, mudar a atitude e ser realmente um povo de Deus, para sermos separados daqueles que morrerão eternamente. Amém? Deus venha abençoar a sua vida. Eu quero orar por você, para sua família, para sua casa, pedir a Deus que abençoe, sabendo, meus irmãos, que